Opa aí pessoal, tudo certo? Cesta de Trade no ar, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do radar Cesta de Trade. Toda semana, segunda ou domingo à noite, nós vamos trazer aqui para vocês um vídeo explicando algo que vocês devem ficar de olho na semana para poder fazer as suas apostas. Mercados extremamente interessantes para você anotar na sua agenda e ser bem lucrativo. Lembrando que nesse vídeo nós vamos estar justificando o radar de jogadores dessa semana. São muitos jogos interessantes para a gente trabalhar com jogadores, e lá no nosso grupo VIP todo mundo vai ter acesso ao radar de jogadores, de vitoriosos, over, under, e semanalmente nós vamos trazer aqui a análise de pelo menos um radar gratuito para a galera que não faz parte do VIP ou não é membro do canal. Então, se você quer ser membro do canal, clica aqui embaixo, é um valor simbólico para ajudar a gente a continuar produzindo vídeos aqui para vocês, e gratuitos. Mais do que isso, lá, sendo membro do nosso canal, você vai ter acesso a todos os radares. Exatamente, a gente vai lançar para vocês todos os radares semanalmente, e mais do que isso, um vídeo mais completo explicando cada um deles. Se vocês querem ter acesso a tudo isso, mais tips exclusivas e outros materiais exclusivos, aí é lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo também. Aproveitem. Mas antes da gente começar nosso vídeo, pessoal, meta de likes para esse vídeo de hoje, a nossa meta é de 50 likes, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente traz outro radar na semana que vem. Beleza? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos que gostam de fazer apostas, a sua fezinha em NBA. Tenho certeza que você quer que todo mundo ganhe dinheiro, beleza? Bom pessoal, vamos começar aqui o nosso radar no dia 25 do 10, jogos para vocês ficarem de olho, mais especificamente jogadores. Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, teremos aí o confronto entre o Atlanta como visitante em um cenário em que é desfavorável para eles, já que eles não costumam ter um desempenho tão bom assim fora de casa, mas ainda assim, Trae Young, seu principal jogador, tem algo a provar da temporada retrasada para passada. O conceito das pessoas caiu muito sobre ele, inclusive muitos dizem que ele é extremamente subestimado ou superestimado, não se sabe ao certo, mas é fato que ele precisa jogar e dar uma resposta agora que o Hawks tem um excelente treinador. O Trae Young, a gente vai ficar de olho nas linhas de assistências dele, geralmente abrem 9.5, 10.5, dá para trabalhar com acima dele porque ele fez 12 e 14 nos últimos dois encontros, ele superou a marca ali das 9 assistências em 4 dos últimos 6 jogos e fez pelo menos 9 em todos os últimos 6 consecutivos, média de 11.7 assistências, mercado muito interessante para a gente trabalhar contra o Charlotte Hornets, primeiro porque eles foram um dos 10 times que mais cederam assistências por jogo para os seus adversários em toda a NBA, e se a gente for observar, para a posição de armador, point guard, que é a posição ali do Trae Young, eles foram o 5º time que mais cedeu assistência para jogadores dessa posição. Então, vamos ficar de olho no Ice Trae Young, jogador do Atlanta Hawks. Beleza? O segundo radar que nós temos aqui para indicar para vocês é no Victor Wembanyama. Ainda não temos linhas definidas, mas dá para a gente trabalhar com pontos, rebotes, pontos mais rebotes, ou então dá para a gente ficar de olho ali na questão também de bloqueios do Victor Wembanyama, mas vamos deixar isso para depois. O foco hoje é pontos, rebotes ou pontos mais rebotes. Beleza? Porque eu acredito que isso é possível. Primeiramente, o San Antonio Spurs na temporada passada tinha alguns jogadores interessantes, eles são melhores agora, mas é claro que a temporada passada eles entregaram os jogos. O objetivo deles era justamente conseguir uma boa posição para garantir o Victor Wembanyama para o seu futuro. Agora que eles o têm, talvez eles sejam melhores, principalmente no começo da temporada, onde não tem nenhum problema eles vencerem algumas partidinhas, né? Então, por mais que seja uma equipe de tank, dá pra gente ficar de olho nessa super estrela. Vai ser a estreia dele na NBA, um dos maiores prospectos dos últimos tempos da liga. Então, todos os holofotes estarão nessa partida aqui entre Spurs e Dallas Mavericks. Doncic versus Wembanyama. E mais do que isso, o mercado ainda não sabe quais linhas definir para o francês, porque é a estreia dele na NBA, então eles podem ter linhas desreguladas, principalmente para baixo. Mas por que é interessante a gente trabalhar a favor do Victor Wembanyama? Vamos dar uma olhada aqui no Fantasy Pros. Como se saiu o Dallas Mavericks para a posição de power forward. Sim, ele vai jogar na posição 4, o 5 vai ser o Zach Collins, a gente já viu isso na pré-temporada, e mais do que isso, toda a comissão ali do San Antonio Spurs confirmou isso. Primeiramente, a gente está falando de um fenômeno, e que vai enfrentar um Dallas Mavericks que teve sérios problemas na temporada passada, defensivos, principalmente fora de casa. Então vamos aplicar aqui o filtro no site da NBA, na condição de visitante do Dallas Mavericks nos stats avançados. A gente pode observar aqui que o Dallas Mavericks foi simplesmente a 7ª pior defesa visitante de toda a liga. E ofensivamente falando, eles até foram bem, foram um time ali de top 10, mas eles têm sérios problemas nos rebotes. O percentual deles até é interessante, mas eles são um time ali que geralmente dão arremessos mais curtinhos. Os coadjuvantes do Dallas erram bastante, então muitas bolas vão sobrar. E a gente pode observar aqui, para a posição de power forward, o Dallas Mavericks foi o time que mais cedeu pontos na NBA em média. Eles também foram o 7º time que mais cederam rebotes para jogadores dessa posição,
e eles não reforçaram tão bem o garrafão deles, por isso que é importante a gente ficar de olho nos pontos e rebotes do Wembanyama. Outra coisa, o Wembanyama também tem arremesso de 3, apesar do tamanho dele. No último jogo ali contra o Golden State Warriors de pré-temporada, ele garantiu 2 bolas triplas, mesmo jogando uma minutagem bem baixa. E a gente também pode observar que o Dallas Mavericks também sofreu muitos pontos para jogadores dessa posição. Foi simplesmente um time de top 10 que mais cederam bolas de 3 para jogadores da posição de power forward, o que pode potencializar a linha de pontos desse atleta. Em relação a bloqueios, que eu até falei pra gente ficar de olho, é porque ele simplesmente é um fenômeno, mas o Dallas Mavericks está lá no meio da tabela e não cede tantos bloqueios assim. O Luka Doncic costuma soltar rápido a bola ali nos últimos minutos de um arremesso, na execução do arremesso, então muitas vezes esses bloqueios que a gente espera, apesar do Wembanyama dar bloqueio ali na linha de 3 pontos, cara, é um absurdo, vocês vão ver. Ainda não é algo que dá pra gente trabalhar nessa primeira rodada, então liga o seu radar ali para o Victor Wembanyama, pontos ou rebotes, ou pontos mais rebotes acima de para essa primeira rodada. Vamos seguir aqui, porque agora a gente vai falar de Chris Paul, do CP3. Vamos dar uma olhada aqui, mais especificamente no dia 27/10, lá no final da semana, onde o Golden State Warriors encara o Sacramento Kings. O Golden State Warriors muito provavelmente vai entrar sem o Draymond Green, que perdeu a pré-temporada, e deve perder pelo menos ali a primeira semana de NBA. Então o jogo deve ser bem solto, bem veloz, bem dinâmico. Kings e Warriors vão produzir muitos pontos e o Chris Paul pode ter um over em assistências. Vamos ficar de olho, claro. É importante a gente observar o jogo de estreia dos Warriors que acontece no dia 25. A gente precisa dar uma olhada na minutagem do Chris Paul. Baseado na minutagem dele, o mercado vai adaptar as linhas ali e definir a linha ideal. Dá pra gente ficar de olho no acima de em assistências do CP3. Vamos dar uma olhada aqui no over em assistências dele, por quê? De acordo com o Team Rankings, a equipe do Sacramento Kings foi o terceiro time que mais cedeu assistências por jogo em toda a NBA. E jogando em casa, o Sacramento Kings tem números ainda piores. Foi o segundo time que mais cedeu assistências como mandante, média de 27,2 assistências por jogo. A gente sabe que o Warriors geram muitas assistências, faz parte do estilo de jogo deles. E melhor ainda que o Sacramento Kings tá jogando dentro de casa, pelo menos foi o que os números da temporada passada disseram. Sacramento Kings não mudou tanto o seu elenco, então aqui a gente pode ter um padrão interessante e usar os números da temporada passada também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico recente do Chris Paul contra o Sacramento Kings. Nos últimos 10 confrontos ele teve uma média de 11,3 assistências por jogo, mas nos últimos 3 jogos os números são simplesmente absurdos e favoráveis para a gente poder fazer essa aposta. Foram 16 assistências de média, esse número é simplesmente inacreditável e eu acho que ele tem um potencial ainda maior para poder servir esse ataque do Golden State Warriors, que se movimenta muito bem, tem um bom arremesso de 3 e constantemente são encontrados livres por conta da sua movimentação. Outro fator muito interessante é se a gente for observar aqui no Fantasy Pros, mais uma vez, para a posição de point guard. Ele tem o apelido de Points God, né, um dos melhores da história na posição. O Chris Paul, que joga como armador, vai encarar um Sacramento Kings top 10 em times que mais cedem assistência para jogadores nessa posição, especificamente o 7º time que mais cede. Então, vamos ficar de olho também na questão ali das assistências do CP3. Beleza? E agora vamos finalizar aqui o nosso vídeo com o Donovan Spider Mitchell. Vamos falar aqui da sua questão de pontos, por que faz sentido. Mas antes, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Lembrando, nesse canal, a gente não traz só a nossa opinião, a gente traz todo o embasamento, focado nos números e nas estatísticas que a gente utiliza aqui para poder ser mais lucrativo. Então não é uma questão só da nossa visão a respeito dos jogos, é uma questão de os números dizem que dá para acreditar. Como a gente sabe que a galera vai apostar de qualquer jeito, a gente falando ou não, é mais interessante que a gente incentive a galera a fazer essas fezinhas aí baseadas em estatísticas, porque a chance de dar certo é muito maior. Então deixa o like pro nosso projeto seguir acontecendo, a meta de 50 likes, e amanhã começa a temporada da NBA, onde vamos passar diariamente aqui os melhores palpites exclusivos lá no nosso grupo VIP que tá aqui embaixo, e ó, hoje é a última oportunidade para vocês garantirem a pré-venda, o valor vai aumentar a partir dessa terça-feira, então vão lá, aproveitem, garantem o material exclusivo ali de pré-temporada para vocês serem bem lucrativos, e lembrando que os nossos radares estarão disponíveis também para quem quiser ser membro e apoiar o canal. Clica no botão aqui embaixo e seja membro, é um valor simbólico e vai ajudar muito a gente e vocês a ter acesso a esses radares e a nossa análise de todos os radares semanais. Beleza? Por que é interessante a gente investir na linha de pontuação do Spider Mitchell? Bom, primeiro vamos contextualizar aqui de que jogo a gente está falando. No final de semana, o Cleveland Cavaliers vai jogar contra o Indiana Pacers dentro de casa, no dia 28/10. O Cleveland Cavaliers vai jogar contra o Indiana diante da sua torcida, que vai ser um momento importante para uma torcida tão apaixonada pelos Cavs, contra o Indiana Pacers, que é uma pedra no sapato do Cavaliers, mas ainda assim dá para ter uma fé, porque independente do Indiana Pacers, sempre dá trabalho para a franquia de Ohio.
um jogador sempre se destaca, a gente tá falando dele, do Donovan Mitchell. Vamos dar uma olhada aqui nas linhas dele de pontuação, no histórico recente dele contra o Indiana Pacers, que, repito, mesmo nas vitórias do Indiana Pacers, ele acaba se destacando bastante. Então, vamos aqui no Stat News, observar a média de 29 pontos para o Spider, ele tem linhas ali de 25.5 a 26.5 em acima dele para a gente trabalhar, superou a linha ali dos 25 pontos simplesmente em 5 dos últimos 6 jogos, número extremamente sedutor para a gente estar trabalhando, considerando essa linha de 25.5, mas nos últimos 10 ele teve uma média de 29, fez 40 no último encontro, e se a gente filtrar aqui somente as partidas dele com a camisa dos Cavs, foram 32 pontos de média ali, né, com uma linha de 4.5 bolas de 3 feitas por jogo, 40% de eficiência nesse tipo de arremesso, tudo isso ali cavando poucas faltas, tá? Coisa que ele pode fazer bastante nesse jogo. O Indiana Pacers é um time que sofre muitos pontos ali perto do garrafão, perto do paint, ele tem essa infiltração muito boa. Mas outra coisa que a gente também pode observar é que na posição versus jogador, o shooting guard ali dos Cavs é o Donovan Mitchell, o armador Darius Garland, o Indiana Pacers foi o time que mais sofreu pontos por jogo para jogadores da posição de shooting guard. E quando a gente fala de 3 pontos, foi o 5º time que mais sofreu pontos de 3 para jogadores dessa posição. Então, assim, o Donovan Mitchell é o cara para essa partida, é o principal cestinha dos Cavs, que joga em casa contra o Indiana Pacers, que defensivamente é frágil, e mais do que isso, ele sabe que ele precisa produzir muito bem se os Cavs quiserem vencer, porque mesmo ele produzindo todo esse tempo em um alto nível de pontuação, os Cavs ainda assim perdeu ou passou perrengue contra o Indiana Pacers, então ele sabe que ele tem que ter volume e, mais do que isso, trazer a vitória para os Cavs, que vai ser muito importante, que vai vir de um jogo consecutivo contra o OKC. Esse é um fator negativo para nossa aposta, pode ser que ele esteja cansado, mas a gente ainda está falando de um começo de temporada, então acho que 2 jogos seguidos não vai ser um grande problema para o Spider. Então, em resumo, nós temos aqui a linha de over em assistências do Chris Paul, a linha de over em pontos do Donovan Mitchell, pontos e rebotes ou pontos mais rebotes acima de Victor Wembanyama contra o Dallas Mavericks, e o olho na linha ali das assistências do Trae Young. Se vocês quiserem fazer uma fezinha em pontos, eu não acharia loucura, mas essas são as nossas dicas, o nosso radar. Tem mais um jogador para a gente revelar misterioso, a gente mandou no VIP, mandou também aqui no grupo de membros do YouTube, e claro, a gente também tem radar de over em pontos, os melhores jogos para se investir em over, os melhores jogos para se investir em under, e toda essa explicação vocês vão encontrar aqui no nosso canal do YouTube exclusivamente para membros e pessoas que tiverem acesso ao link através do VIP. E semanalmente, não se esquece, a gente tá de volta, né? Semana que vem com mais um radar cesta de trade, quem sabe a gente não traz ali o radar de over, que eu sei que vocês vão gostar. Muito obrigado pela audiência de todos, lembrando, isso aqui não é um façam essas apostas, e sim, vamos ficar de olho porque é promissor. A gente nem sabe como estarão as linhas no dia dos jogos, então não faz nenhum sentido a gente simplesmente dizer para vocês fazerem, porque vai depender muito, mas ó, vale a pena ficar de olho. Muito obrigado pela audiência de todos, espero que esse projeto dê certo, e para a gente entender que tá funcionando, é o botãozinho de like, vai ajudar muito a gente a entender que faz sentido. E tem mais novidade essa semana aqui no Cesta de Trade, aguardem. Muito obrigado pela sua audiência e falou!